Eu sou Abdon Marinho e esse é o nosso Momento Eleitoral. Hoje trataremos da fiscalização das eleições. Como o assunto é extenso, é provável que mais de um programa abordaremos esse tema. O prazo para a indicação de quem vai fiscalizar a eleição. Até o dia 13 de novembro, os partidos políticos e coligações deverão indicar aos juízes eleitorais o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e dos delegados habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação durante o primeiro turno. Naquele município, aqui no Maranhão é somente São Luís, que tiver segundo turno, este prazo é dia 27/11. Não é necessário o visto do juiz eleitoral nas credenciais, isso aí é assunto interno. Os delegados e fiscais e candidatos na fiscalização. Indicação do delegado. Em cada município ou para cada zona eleitoral, as coligações ou partidos poderão indicar 2 delegados perante a zona e 2 fiscais para cada mesa receptora. É importante que se observe que é proibida a indicação para fiscais de menores de 18 anos ou de quem já faça parte da mesa receptora de votos. A função do delegado e dos fiscais. O delegado, ele atua perante a zona eleitoral, podendo percorrer todas as seções daquela zona e qualquer local de votação daquela zona. O fiscal, ele atua somente perante a sessão eleitoral. Poderá fiscalizar mais de uma sessão, desde que tenha credencial daquela outra sessão eleitoral. Já o candidato, ele pode percorrer e atuar em qualquer sessão eleitoral, não precisa de credencial, uma vez que seu nome consta na lista de candidatos. Atenção, meus amigos, os candidatos também podem, para fiscalizar a votação, formular protesto, fazer impugnação, inclusive sobre a identidade do eleitor. Os crachás de delegado. Os fiscais dos partidos e das coligações só é permitido que em seus crachás conste o nome do fiscal, do partido, a sigla partidária ou da coligação aquisiva, sendo que sem referência que possa ser interpretada como propaganda eleitoral. A medida máxima do crachá é de 10 centímetros de comprimento por 5 de largura. Fiscais e propaganda eleitoral. É vedada a padronização de vestiário dos fiscais, bem como que portem adereços que possam ser interpretados como propaganda eleitoral. Uma outra coisa que devemos ficar atento é que, caso o crachá ou vestuário esteja de acordo com a norma legal, o fiscal deverá procurar o presidente da mesa receptora e pedir que determine a remoção da propaganda eleitoral ou partidária, ou a saída do fiscal ou delegado daquele local. A fiscalização do processo de votação. Os servidores no recinto da sessão eleitoral e juntas, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral e aos mesários escrutinadores o uso de qualquer vestuário que contenha propaganda de partido político, de coligação ou candidato. Se houver qualquer inscrição no local de votação a favor de candidato que induza os números de partidos ou mesmo deverá ser retirada imediatamente. O presidente da mesa e a verificação do crachá. Compete ao presidente da mesa receptora de votos e da mesa receptora a recepção dos crachás e credenciais dos fiscais. O boletim de urna. O fiscal deverá, ao se apresentar à mesa receptora de votos antes do início dos trabalhos, entregar o documento solicitando o boletim de urna. Antes de aberta a sessão, as urnas deverão estar lacradas. Para cada uma urna eletrônica haverá um jogo de lacres com a mesma numeração para todos os compartimentos. Tá certo, meus amigos? Atenção, se o lacre estiver rompido ou removido em alguns dos compartimentos, o fiscal deverá solicitar que seja lavrada a ocorrência em ata e solicitar a presença do juiz eleitoral. Da emissão da zerésima. Estando lá presentes os fiscais, antes do início da votação, por volta das 7 horas,
Os componentes da mesa receptora verificar se vai estar tudo em ordem no local designado, material remetido ao juiz eleitoral nas urnas, e realizada a verificação em cima, a mesa receptora vai emitir a zerésima, que é um boletim que comprova que não tem voto nenhum naquela urna. Na eventualidade de não sair a zerésima, a urna deve ser obrigatoriamente substituída. Neste caso, o fiscal deverá informar o fato ao delegado do partido. O caderno de votação. O caderno de votação é a lista com o nome de todos os eleitores aptos a votar. O fiscal poderá solicitar ao presidente da mesa o caderno de votação para verificar se está em ordem, principalmente se estão todos os comprovantes de votação, sendo que nenhum deles poderá ser destacado. Se tiver alguma irregularidade no caderno de votação, que possa indicar fraude de mesário, ou seja, alguma coisa que os membros da mesa tenham cometido, deverá ser solicitada a presença do juiz eleitoral. Os eleitores, vocês já sabem, é permitido a presença que eles portem adesivos, camisetas e bandeiras. Tá certo? É vedada no dia de votação, entretanto, até o término, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como instrumentos de propaganda referidos já aqui. O início da votação, como nós sabemos, essa votação este ano ela vai começar um pouco mais cedo por conta da pandemia. Então a votação já deve começar por volta das 19 horas, tendo preferência para votar aquelas pessoas idosas, com comorbidades, mulheres grávidas e etc. Sabemos também que, por conta do isolamento, poucas pessoas poderão ficar naquele local. Então é necessário que os fiscais fiquem muito atentos para fazer uma fiscalização eficiente. Havendo dúvidas sobre a identificação do eleitor, ou que o eleitor não esteja cadastrado no caderno de votação, se o eleitor nessa eventualidade não estiver, só poderá votar se seus dados estiverem no cadastro de eleitores. Tá certo? Situação do eleitor que não conste no cadastro de votação. Se o eleitor não constar no caderno de votação, ele não poderá votar, ainda que apresente o documento de identidade. Quais são os documentos necessários que você apresenta na hora da votação? Não é obrigatório o título de eleitor. Você poderá apresentar documentos oficiais que comprovam sua identidade, como carteira de identidade, carteira, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, com foto. Certidão de nascimento, de casamento, não serve para provar. Havendo dúvida quanto à identidade do eleitor, o fiscal poderá solicitar que o eleitor se identifique melhor. Nesta eleição, por conta da pandemia, há uma particularidade. É que os eleitores vão se apresentar com máscaras, né? Então, neste caso, é importante que o fiscal fique atento para verificar se de fato o eleitor é aquele eleitor mesmo e, havendo qualquer dúvida, pedir que seja feito a sua identificação. E essa verificação é feita através dos documentos, de perguntas, tá certo? Nos outros programas, meus amigos, nós daremos sequência a outras situações que poderão acontecer no nosso processo de votação. Aguardem que nós iremos fazer também uma live sobre este assunto e se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, voltaremos trazendo novos esclarecimentos sobre o processo de fiscalização das eleições.